Sistema de informação. Esta aula será dividida em duas partes e foi elaborada pelos professores Larissa Junques e Maurício Teixeira. Neste momento do curso, se torna necessário refletirmos sobre quanto o trabalho em saúde necessita de reconhecimento sobre a realidade em que vivemos e estamos inseridos. O foco principal dessa unidade são sistemas de informação e o uso desse sistema no nosso trabalho de saúde, no nosso trabalho diário. Já que sabemos que para alternarmos a situação em que nos encontramos, é de extrema importância o entendimento da forma como estamos programando o processo de trabalho. A gente só vai ter êxito nessa tarefa se a gente tiver informações consistentes, fidedignas, sobre o campo em que estamos atuando. Para isso, algumas questões precisam ser compreendidas. Uma delas é o que é o dado. O dado, segundo Moraes, é uma descrição, uma representação limitada de uma situação, a partir de uma determinada visão de mundo. Além disso, essa determinada visão de mundo atrela o dado a uma representação histórica de um fato. Em contraponto a isso, a gente tem a informação. A palavra informação deriva do latim informare, que significa forma, aparência, criar, representar. É uma ideia ou noção de algo que é colocado em forma, em ordem. Drucker traz isso de uma forma muito clara e sucinta, quando ele diz que a informação é o dado investido de relevância e propósito. Com isso, a gente entende que a informação é uma etapa primordial para a ação que vamos executar. A informação não produz conhecimento e nem é sinônimo de conhecimento. No entanto, é imprescindível para a geração do conhecimento, a partir do momento em que é um agente mediador na produção desse conhecimento. Frente a isso, a gente tem como diferenciar o que é o dado da informação. Muitas vezes isso é confundido, as pessoas acabam falando em dado quando querem falar em informação e vice-versa. Então é de extrema importância que se tenha o entendimento da diferenciação desses dois itens. Dado é qualquer elemento quantitativo ou qualitativo, completamente desvinculado de um referencial explicativo, que só ele, por si só, o dado, não conduz ao entendimento da situação. Eu simplesmente ter o dado, eu não consigo compreender o que está acontecendo. No entanto, a informação, sim, já que a informação é o produto da análise desses dados que eu tenho coletados, registrados, classificados, organizados, sistematizados, relacionados e interpretados dentro de um contexto, para gerar um conhecimento conduzindo à melhor compreensão dos fatos e situações. Ou seja, o dado que eu tenho sistematizado, registrado, classificado e organizado me dá a informação que faz com que eu tenha o conhecimento do que está acontecendo naquela localidade, naquela situação de saúde, onde eu estou inserido, onde eu estou trabalhando. Para a gente transformar esse dado em informação, a gente precisa entender que algumas etapas vão ser cumpridas. Primeiro, eu tenho que coletar esse dado. Posteriormente, eu vou fazer todo um processo de armazenamento desses dados, processamento desse dado, colocar ele num sistema de informação, agregar ele nesse sistema de informação. Vou processar esses dados de uma forma correta. Posteriormente, eu faço o processo de análise disso. Uma análise comparativa com as informações, verificando sempre se isso condiz com a realidade que está acontecendo, já que esse dado vai vir através do preenchimento de fichas de notificação, do preenchimento de fichas de informação em saúde, que precisam estar o mais completo possíveis, com dados o mais fidedigno possível. Porque só a partir daí eu consigo ter uma análise correta e uma análise real da minha situação.
A partir disso, a partir dessa análise, da conclusão desses dados, dessas informações que foram geradas através desses dados, eu posso publicar isso, gerando uma discussão posterior para planejamento, para gestão em saúde. Então, o que são essas fontes de dados que a gente pode considerar para poder estar pensando em todo esse planejamento, em toda essa gestão? A informação em saúde, ela não se refere somente àquela que é produzida pelo setor de saúde. Não é somente aquela produzida dentro da minha unidade de saúde ou dentro da minha secretaria de saúde. Também são fontes de dados, fontes fidedignas que a gente deve levantar, aquelas que dizem respeito às condições demográficas, as condições de saneamento básico, onde aquela população está inserida, as condições de alimentação, educação, condições de trabalho, emprego, lazer, saúde, transporte, enfim, toda a situação em que essa população está inserida, inclusive o acesso aos serviços de saúde, que consegue nos mostrar como que está sendo atendido aquela população dentro da minha região. Então a gente pode acabar qualificando isso sistematizando o dado, a informação e o conhecimento de uma forma bem simples, mostrando que o dado são simples observações sobre o estado do mundo. São facilmente estruturados, facilmente obtidos por máquinas, frequentemente são quantitativos e quantificados e facilmente transferíveis. Já a informação são os dados dotados de relevância e propósito. Requer sempre, para mim ter uma informação, uma unidade de análise. Exige o consenso em relação ao significado e exige necessariamente a mediação humana. A pessoa que está atrás daquela informação. O conhecimento, no entanto, é uma informação valiosa da mente humana e parte do princípio que inclui reflexão, síntese e contexto. Muitas vezes esse conhecimento é de difícil estruturação e muitas vezes a gente não consegue compilar essa informação para transformar em conhecimento. Frequentemente ele é tácito e muitas vezes ele é de difícil transferência. Muitas vezes a gente não consegue, a gente acaba formatizando esse conhecimento, mas em alguns momentos não consegue transferir para outras instâncias. Então, a partir do momento que eu tenho a concepção já clara do que é dado, informação e conhecimento, eu passo a conseguir compreender o que é o sistema de informação propriamente dito. O objetivo principal de um sistema de informação é armazenar essas informações, tratar, analisar essas informações e me fornecer informações de modo que me apoie no processo de organização do meu sistema. O sistema de informação é composto por dois subsistemas, o subsistema social e o subsistema automatizado. O subsistema social inclui as pessoas, os processos, as informações, os documentos, as fichas, as normativas. Já o segundo, o automatizado, inclui as máquinas, os computadores, as redes de informação, que acabam interligando os sistemas subsocial ao sistema automatizado. No momento em que eu compreendo o que é o sistema de informação, eu tenho também entender o que é o banco de dados. Então, o sistema de informação, de uma forma bem simples, é pensar que é o processo de produção de informação e sua comunicação a atores, possibilitando sua análise com vista à geração de conhecimento. Já o banco de dados é um dos principais componentes desse sistema de informação, sendo um agrupamento organizado de todos os dados que eu coletei que podem vir a ser utilizados nos diferentes sistemas de informação que eu tenho no processo de saúde. A Organização Mundial de Saúde define sistema de informação em saúde como um conjunto de componentes que atuam de forma integrada
por meio de mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária e oportuna para implementar processos de decisões no sistema de saúde. Seu propósito é selecionar dados pertinentes e transformá-los em informações para aqueles que planejam, financiam, provêm e avaliam os serviços de saúde. O sistema de informação em saúde serve para me ajudar a planejar, porque no momento que eu tenho as informações em saúde, eu acabo transformando essas informações em conhecimento, que acabam me dando todo um respaldo no que diz respeito às necessidades de saúde da população onde eu estou inserido. Me auxilia muito na implantação de novos programas e ações em saúde, porque a partir do momento em que eu conheço as necessidades de saúde da minha população, eu conheço o perfil da minha população, eu consigo verificar quais programas e ações em saúde eu devo implantar ou implementar naquela localidade. E mesmo assim, eu também consigo ter informações para poder pensar quais são os outros serviços que eu devo implantar ou os serviços que eu tenho já implantados, eu tenho que trabalhar na implementação deles. Nos auxilia e muito no processo de avaliação dos programas que eu já tenho implantado, porque me dá informação do que está acontecendo. Se esse programa está sendo resolutivo, quais são os furos desse programa no meu serviço, se eu estou tendo alguma resolutividade melhor em alguma região com o mesmo programa e em outra região eu não estou tendo essa resolutividade, eu consigo ter informações que me mostram quais são as estratégias de ação que eu devo ter em cada região para ter uma melhor eficácia e uma melhor resolutividade dos meus programas e serviços de saúde implantados. Num organograma, a gente pode colocar que a situação de saúde está diretamente relacionada com a avaliação. Os dados me geram informações, que vão me gerar conhecimento, que vão fazer com que eu faça todo um planejamento dentro de uma tomada de decisão, dentro de toda uma sistemática de equipe de saúde, que a partir das decisões e do planejamento elaborado, eu vou fazer uma ação sobre aqueles dados que eu recebi e transformei em informação. A partir disso, depois do processo implantado, eu vou conseguir fazer uma avaliação e verificar a situação de saúde após esse processo de tomada de decisão que foi elaborado em conjunto. E isso é sistemático, é um ciclo. Toda vez eu vou ter uma situação de saúde, eu vou fazer a avaliação, eu vou voltar a ter uma coleta de dados, eu vou voltar a transformar esses dados em informação, que vai me gerar conhecimento, que vai fazer com que eu tenha um planejamento de decisão, implantar a ação, posteriormente a essa ação, fazer uma nova avaliação e assim sucessivamente. E qual é a importância do sistema de informação em saúde para o meu usuário? No momento que eu tenho o sistema de informação em saúde organizado, bem articulado entre os diversos entes, isso facilita o acesso ao serviço para o usuário. Desde a parte de agendamento, de consultas, exames, procedimentos, até o momento do acolhimento dessas demandas de saúde. Me dá acesso às informações de saúde. Esse usuário, caso ele necessite de informação sobre um exame que ele realizou, sobre uma doença que ele teve em algum momento, se eu tenho um sistema de informação com as planilhas e fichas preenchidas de forma adequada, o sistema alimentado de forma adequada, caso aconteça alguma coisa com esse usuário, em algum momento da vida dele, eu tenho lá informado, por exemplo, que ele teve dengue em algum momento da vida dele.
ou que ele teve hepatite B em algum momento da vida dele. Eu consigo ter essa informação, que é extremamente preciosa, tanto para o usuário como para o serviço todo onde ele está inserido. Privilegia a educação em saúde por meio da política de informação. Porque no momento em que eu tenho um sistema de informação em saúde resolutivo e que esteja com os dados preenchidos de forma correta, que isso é imprescindível para mim ter um sistema de informação fidedigno, eu consigo pensar em ações de educação em saúde. Se aquela população está inserida, naquela população onde esse meu usuário está inserido, eu tenho um alto índice de hepatite A, por exemplo, eu tenho como fazer medidas de educação em saúde voltada para aquela população, tanto em termos de saneamento, em termos de educação em saúde propriamente dita. E facilita, principalmente, que toda a comunidade tenha conhecimento da situação de saúde da própria comunidade. Já para o profissional, um bom sistema de saúde, com dados fidedignos, com preenchimento correto de informação, ajuda muito no dia a dia do profissional. Porque com os dados coletados, com as informações produzidas de forma fidedigna, eu com certeza vou ter informações que vão facilitar o meu processo de trabalho, vão agilizar a sistemática. Eu não vou precisar daqui a pouco estar pedindo 5, 6 vezes exames que já foram realizados pelo mesmo usuário em unidades diferentes, por exemplo. Eu vou ter a real situação de saúde da minha população. E isso vai produzir conhecimento científico, troca de informação entre os profissionais. Consequentemente, eu vou ter novas ideias para poder tratar, eu vou ter troca de experiência, eu vou ter troca de vivência entre os profissionais de saúde. E para os gestores de saúde, principalmente no que diz respeito ao aperfeiçoamento e consolidação da gestão. Tanto a gestão física, no que diz respeito a implantar ou implementar novas unidades de saúde, novas equipes de estratégia de saúde da família, quanto eu tenho que poder investir de forma tanto física como financeira, quanto isso vai poder me dar de retorno, o que está acontecendo numa determinada região que está me dando uma resposta resolutiva e, consequentemente, isso melhora a minha gestão em saúde. Eu consigo pensar nas demandas que eu tenho em determinadas localidades, eu consigo subsidiar todo o planejamento, consigo pensar em programas de saúde e estratégias de saúde a serem implantadas ou implementadas, fazer o grau de prioridade, aonde eu devo ter uma ação prioritária e por que eu devo ter uma ação prioritária na localidade A e não na localidade B. Consigo fazer toda uma avaliação do desempenho dos processos e do impacto dos serviços de saúde que eu tenho no município. Todo o controle, avaliação, regulação, toda a parte de planejamento, de monitoramento dos meus serviços de saúde, das minhas unidades de saúde, tanto a nível de atenção básica, como a nível de atenção especializada, como a nível de atenção hospitalar, a nível ambulatorial, no que diz respeito a outras estratégias, a outros programas. Eu consigo ter todas essas informações para poder pensar e monitorar o que eu devo fazer de planejamento. Além disso, com esses sistemas de informação funcionando, eu tenho uma troca de informação com todas as esferas, tanto federal, estadual e mesmo regional. A partir de agora, nós iremos trabalhar o sistema de informação em saúde propriamente dito.
quais são os sistemas de informação existentes hoje e quais sistemas estão sendo implantados pelo Ministério da Saúde. Até lá!